Um princípio é um momento muito delicado. E aí, vamos falar de Duna? Antes de falarmos de Duna, Casa Atreides, é necessário falar sobre o universo expandido de Duna. A internet é uma câmara de eco, onde muitas opiniões são dadas e, em muitos casos, sem reflexão alguma, apenas sendo a repetição do que alguma voz distante disse antes. É verdade que os livros do universo expandido de Duna não estão no mesmo patamar que os livros de Frank Herbert. Sim, é verdade. Mas isso os torna livros ruins? Não. E tem o seu lugar. Os livros originais estão em um patamar intelectual muito acima dos livros do universo expandido de Duna, é verdade. E sempre serão o ponto alto de Duna. O que fez Duna ser Duna foram os escritos e a genialidade de Frank Herbert. Isso nem se discute. Mas não há como ignorar a expansão feita por Brian e Kevin, que também teve sucesso, de modo diferente, mas obteve. Por anos manteve as conversas online dos fãs, o que por si só já é um incalculável valor. Afinal, os livros do universo expandido de Duna são best-sellers, querendo ou não, o que ajuda Duna a alcançar mais leitores, visto que como são livros mais acessíveis, eles podem se tornar uma porta de entrada mais atraente para muitos, que posteriormente podem ter incentivo para ler os livros de Frank Herbert. Não adianta querer que Duna seja popular como Star Wars e não facilitar e atrair novos fãs. Os filmes, por exemplo, são exatamente bons por isso. Quantos foram ler Duna por causa deles? Eles adaptam fielmente a obra de Frank Herbert, que até 2021 era considerável inadaptável em Hollywood, devido à sua complexidade? Não, não adaptam não. Aliás, poderíamos até diminuir estes filmes chamando-os de fanfics, que é como fãs em xiita de Duna costumam chamar os livros do universo expandido de Duna. Pense em Game of Thrones e como essa série de TV ajudou muito a vender os livros de As Crônicas de Gelo e Fogo. É fiel ao material de George R. R. Martin? Não, de jeito nenhum. E não adianta dizer que esses livros são tão malignos a pontos de compará-los à destruição que a Disney fez com Star Wars. Antes da Disney, Star Wars tinha um bem estabelecido e querido universo expandido de livros, que, lembrando, tirou Star Wars do limbo em 1991. O canon de Duna ainda está coeso e cria um universo interessante. O universo expandido de Duna, por exemplo, foi a base de Duna, a Profecia, a série da HBO. Os games recentes, Dune Spice Wars e Dune Awakening, usaram muita coisa do universo expandido, ou seja, criações atuais que mostram como tantos livros da dupla, mais de 20 livros da dupla, cativaram um bom público. Com tanto livro assim, não dá para discordar que isso não é um ótimo feito. Se por acaso alguém aí apontar que houve algum erro de continuidade nessas dezenas de livros, vamos lembrar que o próprio Frank Herbert cometeu um erro de continuidade já na primeira trilogia. Se alguém que estiver assistindo aí souber do que eu estou falando, coloca nos comentários. Como começar a estudar o pai de Muad'Dib? Um homem de simpatia inigualável e frieza surpreendente era o Duque Leto Atreides. Contudo, muitos fatos ajudam a desvendar esse duque. O amor duradouro por sua mulher, Bene Gesserit. Os sonhos que tinha para o filho. A devoção com que os homens o serviam. É aí que o vemos. Um homem enredado pelo destino. Um vulto solitário que teve sua luz obscurecida pela glória do filho. Ainda assim, há que se perguntar: o que é o filho, senão uma extensão do pai? Excerto de Muad'Dib, Memorial da Família, da Princesa Irulan. Ao contrário do que a Disney fez com Star Wars, destruindo os personagens consagrados, sendo de Lucas ou do universo expandido, Brian e Kevin honram o trabalho de Frank e trazem os seus personagens em momentos inspiradores e grandiosos. Os Harkonnen são tão ou mais vilanescos. Os Atreides seguem sendo heróicos, honrados, mas acessíveis.
e outros grandes personagens de Frank Herbert estão nesse livro muito bem representados. O nome do livro pode ser Casa Atreides, mas nós iremos acompanhar arcos de outros personagens, como Shaddam, antes de ser imperador, o Conde Fenrir, a Casa Nobre de Vernius, do planeta Ix, que também iremos conhecer, tem uma participação muito importante na trama. As Bene Gesserit, é claro, e o passado de outros personagens conhecidos, tanto dos leitores quanto dos fãs dos filmes, como, por exemplo, o pai de Liet Kynes e a história recente dos Fremen, em um dos arcos mais intrigantes do livro, e eu não me lembro de nenhum desenvolvimento maçante. O leitor sempre fica querendo saber o que vai acontecer. Também tem o Duncan Idaho, que faz a primeira aparição dele, cronologicamente, claro. Nesse livro, o Leto Atreides, que é o Duque do primeiro livro, tem a mesma idade que Paul terá quando for para Arrakis. E numa história que traça alguns paralelos com a jornada de Paul, nós veremos a ascensão de Leto e o passado recente dos Atreides. Há muitas revelações surpresas em todos os núcleos. Por exemplo, é explicado como o recrutamento dos pilotos da guilda espacial é feito. Definitivamente muito do funcionamento interno do universo de Duna é esclarecido nesse livro. Novamente, de uma maneira bem acessível. Essa trilogia, porque é uma trilogia, esse aqui é o primeiro volume, Aleph promete trazer os outros dois, irá acompanhar os acontecimentos que nos levará à primeira trilogia original. Obviamente os acontecimentos não são transformadores como nos livros de Frank, mas não deixam de cativar o leitor e não deixam de ser grandiosos. Até as epígrafes são interessantes. É uma leitura difícil de largar, com capítulos curtos e que dá muito dinamismo à história. E quando termina, você não está cansado. A história não se prolonga desnecessariamente, apesar das 676 páginas. E quando acaba, você está pronto querendo mais. Apesar da acessibilidade de Duna Casa Atreides, ele continua sendo um livro Duna. Ou seja, tem intrigas palacianas, personagens grandiosos, casas nobres, tecnologia estranha, momentos chocantes e a luta pelo poder em um cenário de ficção científica bem elaborado. Um mergulho na mitologia de Duna e no passado de personagens queridos há muito tempo. E como essa é a primeira parte de uma trilogia, vamos torcer para Aleph trazer mais rapidamente possível as sequências. E eu tenho prazer de dizer que esse livro se conclui de maneira satisfatória. Ele se fecha muito bem. Claro, nós vamos fazer a ponte com os acontecimentos de Duna e naturalmente querer saber como transcorrer os eventos entre os dois livros, mas a história desse livro está bem contida nele mesmo. Bom, e aí, vale a pena ler? Bom, Duna Casa Atreides é uma leitura fácil e prazerosa, excelente para propor aquela pessoa que, por exemplo, viu os filmes, gostou, mas se sente intimidado com a complexidade do livro original. Claro, ela vai estranhar alguns elementos que são só conhecidos pelos leitores de Frank Herbert. Mas isso por si só já se torna mais um incentivo para querer ir atrás de respostas no livro original. E mesmo nesse caso, o livro não deixa pontas soltas e explica tudo. Ninguém vai se sentir perdido lendo Duna Casa Atreides se começar por ele. Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que quanto menos barreiras houver entre um livro e novos leitores, melhor. A gumertização da leitura não ajuda ninguém. O ideal é mais pessoas lendo e não menos. Os livros de Frank Herbert não deixarão de existir porque existem outros livros derivados. Pelo contrário, não tenho dúvida de que o universo expandido de Duna ajudou a franquia a continuar a ser cada vez mais lembrado após a morte de Frank. Quem quer uma leitura de rápida digestão, que está sempre te instigando a continuar, Casa Atreides é uma ótima pedida. Eu gostei muito, é uma boa aventura, me deixou bem entretido e na expectativa pelo próximo livro. Eu gostei de A Irmandade de Duna, ainda mais lendo em companhia da série Duna Profecia, mas Casa Atreides existe um lugar mais querido ali, pela proximidade com o período retratado na primeira trilogia dos livros originais. Eu diria que esse prelúdio está para a Duna, assim como a trilogia prelúdio de Star Wars está para os filmes originais. Olha, apesar de já ter feito várias comparações aqui, só nesse vídeo, eu não gosto muito de ficar comparando Duna com Star Wars.
mas é a melhor maneira de fazer com que quem está de fora entenda o que eu estou querendo dizer. Novamente, o objetivo é fazer Duna ter mais fãs, leitores, espectadores, enfim. Todos os caminhos levam a Duna. Mesmo que seja através de jogos de videogame. Chega a pensar que talvez aqueles que já leram todos os livros de Frank Herbert, principalmente aqueles que não gostam da segunda trilogia, talvez apreciem esse livro pelo fato dele desvendar o passado de personagens queridos. Seria como visitar velhos amigos que não se vê há muito tempo. Na descrição do vídeo tem o link para a nossa vitrine Duna na Amazon. Se quiser ajudar o canal, dá uma olhada e quem sabe não tem uma promoção para aproveitar ou que seja a hora de começar a ler Duna. E assista também o nosso vídeo sobre a ordem de leitura recomendada para a saga toda. Agora com Duna Casa Atreides, existem mais opções para os leitores, mas também é importante ressaltar outros pontos que eu não falei nesse vídeo. Vida longa aos guerreiros.